Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa série de vídeos sobre Talent Intelligence e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dos colaboradores, um assunto muito core e muito importante para a área de gestão de pessoas, para a área de recursos humanos, que é como lidar e como desenvolver o talento das suas empresas. Esse assunto já foi muito debatido e tem vários formatos, várias formas de você fazer isso, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual a relação disso com Talent Intelligence e por que isso é tão importante para a gente discutir aqui. Existiram muitas evoluções do conceito de aprendizagem ao longo do tempo, o conceito de a necessidade das pessoas estarem continuamente aprendendo e evoluindo, então desde lifelong learning, esse aprendizado contínuo, ou outras ferramentas e disponibilidade de aprendizado. E hoje a gente vai abordar sobre dois aspectos aqui, sobre o conteúdo em si e sobre o formato em que isso pode acontecer. Então, qual conteúdo eu devo desenvolver os meus colaboradores e qual o formato que eu posso fazer isso? Quando a gente fala sobre formato, primeiramente, é muito importante dizer que mudou-se um pouco a chave, o balanço sobre a responsabilidade da gestão de pessoas nesse formato e na forma de desenvolver os seus colaboradores. O protagonismo do indivíduo se tornou muito importante, mas ótimo, o indivíduo é protagonista e ele deve ser responsável pelo seu desenvolvimento, sobre a sua carreira, ele quer e tem interesse em ter a visão de como isso é possível. Mas como que a área de gestão de pessoas pode ser suporte e dar todo o ferramental necessário para que isso aconteça? Isso é muito importante e aqui que entram todas as ferramentas de LMS, dessa parte de disponibilizar o treinamento individual. Entra aqui o formato de, ao invés de fazer treinamentos em grupo sobre um assunto e colocar todos em uma sala, mesmo que seja virtual, para discutir um ponto, como trazer treinamentos individuais e personalizados para aquilo que o colaborador precisa naquele momento desenvolver e que faz sentido para a carreira dele de uma forma individual. O segundo ponto ainda relacionado a esse formato, além do protagonismo e de você de fato oferecer de uma forma personalizada, será que treinamentos exclusivamente são a melhor forma de você desenvolver os colaboradores? Toda a tendência da parte de PDI trouxe também o conceito de plano de desenvolvimento individual, acompanhado não só de conteúdos teóricos, mas também muitas vezes a teoria do 70-20-10, de trazer 70% da tarefa do desenvolvimento envolvida em algo prático, em algum desafio, parte do dia a dia desse colaborador, de como ele pode desenvolver aquela competência. 20% dedicado a como trocar e conversar com outras pessoas que já desenvolveram ou estão desenvolvendo essa competência para que ele aprenda comunicando com outros e no dia a dia. E 10% apenas do tempo de fato focado em treinamento. E aqui a gente acompanha tendências de não ser apenas uma hora de treinamento, ou treinamentos longos, ou um curso grande, mas também microlearning, trazer pequenas pílulas de aprendizado, como a gente está trazendo aqui para vocês sobre Talent Intelligence. Então, essa ideia acompanhada de um desenvolvimento ser de diferentes formatos, traz muitas possibilidades, que é como trazer desafios dentro daquele contexto para que ele desenvolva uma competência. Incluindo ele em novos projetos, envolvendo seu colaborador em outras possibilidades dentro da empresa. Por exemplo, trazendo o esquema de mentorias e comunicando às pessoas quem é uma pessoa que já desenvolveu aquilo com uma pessoa que quer desenvolver e qual a melhor forma de trazer esse match, qual é a melhor forma de oferecer um conteúdo personalizado e de fato sugerir esse desenvolvimento do colaborador. Todas essas iniciativas, elas são muito interessantes, são muito válidas e elas exigem que você entenda, então, o que a pessoa precisa desenvolver no nível individual, quem são as pessoas que já desenvolveram aquela competência também no nível individual. E é por isso que o Talent Intelligence é muito chave aqui. Agora, quando a gente fala um pouco mais sobre o conteúdo, também é importante trazer, do outro lado, falamos sobre formato, agora falando sobre o conteúdo, que é como você vai identificar esses conteúdos. Qual é essa lista? Existe uma padronização do que essas pessoas podem desenvolver? Existe uma listagem de competências? O que são essas tendências que a gente tem falado tanto de reskilling, de acompanhar a transformação digital? Hoje a gente estudou, inclusive aqui na Mindsight, muito com base no todo um documento do Fórum Econômico Mundial que trouxe quais são as principais competências que você pode olhar para o indivíduo, quais são os principais skills, tanto comportamentais, tanto conhecimentos genéricos, tanto conhecimentos específicos da sua indústria, como você pode identificar todas essas competências, inclusive em níveis, conseguir sugerir no nível de granularidade muito bom, para que você consiga sugerir desenvolvimento de uma forma cada vez mais ágil e personalizada. Olhando com uma mesma linguagem, de uma forma específica para todos os indivíduos, que você consegue trazer o Talent Intelligence para a área de desenvolvimento em conteúdo. Bom,
Esses são um pouco dos assuntos que têm se abordado tanto para formato quanto para conteúdo em si do que desenvolver nos indivíduos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como fazer isso e como identificar essas competências nos próximos vídeos dessa série. Então, convido vocês a seguir o nosso canal. Se te interessa sobre esse assunto, temos muitos vídeos para abordar.